me conhece, eu sou a Elaine, uma pessoa que adora investimentos. Eu fiz um vídeo de por que e como eu escolho as ações que vou investir. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu. E atendendo a pedidos, hoje eu vou partilhar um dos indicadores que eu mais uso. Eu vou fazer uma série com detalhes sobre cada um e vou falar hoje sobre candlestick e como é que eles podem ajudar-nos a escolher o melhor momento para comprar ou vender uma ação. Isso serve para investidores tanto do curto ou do longo prazo. Os do longo prazo dizem que o preço não importa, que é só chegar lá e comprar e pronto. Eu não concordo. Eu acho que... Eu percebo que os do longo prazo também não têm muito tempo para estar olhando gráfico, mas não custa lá dar uma olhadinha e ver se a tendência é de baixa ou tá em tendência de alta, porque faz diferença para o pequeno investidor comprar se o papel tá a cair e tem tendência para cair mais no curto. Por que eu vou comprar aqui sabendo que ele vai cair e não posso comprar num preço mais baixo? Ou comprar quando der um sinal que vai parar de cair, que vai inverter a tendência? Eu prefiro esse sinal. Então, vamos lá ao gráfico. Já. Então, vamos começar aqui com um pouquinho de história. Então, os candlesticks ou velas japonesas já vêm lá do século XVIII e os japoneses que desenvolveram esse método, eles usavam a análise técnica para analisar os preços dos contratos futuros de arroz. Então, o termo candlestick foi trazido pelos americanos, não é? E ocidentalizado, e é o que a gente usa hoje em dia, uma das maneiras mais utilizadas pelos analistas técnicos. Então, vamos lá ver o que é o candle. O candle tem um preço de abertura, um preço de fecho, tem uma máxima e uma mínima em que a ação, o papel, o contrato foi negociado num período mensal, segundos, diário, semanal, enfim. Se ele abre num preço e fecha num preço inferior, é um candle de baixa, geralmente vermelho. E ao contrário, se abre num preço inferior ao do fecho, é um candle verdinho. Normalmente as cores não importam, mas essas são as cores mais usadas. E também tem uma máxima, né, que ele pode ter um preço máximo que foi negociado e uma mínima, mas entretanto aqui temos um candle de alta, ok? Bom, então vamos já direto ao assunto, os primeiros candles aqui, eu acho que esses são os mais fáceis de identificar. Eu pus aqui, existem muitos candles, eu pus os mais conhecidos, os que eu consigo identificar com mais facilidade. Vamos começar pelo hammer, que é o martelo. Então, ele aparece quando estamos numa tendência de baixa, vai caindo, e de repente tem aqui esse, é fácil de identificar, né, que parece um martelo. O que aconteceu aqui? Abriu aqui em cima, depois teve uma grande pressão vendedora durante todo o período e depois acabou por fechar lá muito próximo da abertura. A cor do candle não é importante nesse caso aqui. Pode ser um candle de baixa ou de alta. O importante é que no fundo a pressão vendedora aqui desse dia todo não foi tão suficiente para fechar lá embaixo. Entretanto, todo candle é preciso uma confirmação. A confirmação é sempre no candle seguinte, se ele abrir superando o fecho ou a abertura desse candle aqui. Geralmente é melhor que abra aqui em cima. Se fechar aqui em cima, ainda é melhor. Quanto mais fechar em cima e abrir em cima do candle, é mais confirmação. Também podemos usar outros indicadores, e sempre é bom ter mais de um indicador, né? Eu já expliquei no meu vídeo quais os que eu uso, né? Não é preciso que todos os indicadores estejam a apontar para a mesma coisa, aliás, é difícil. Mas, por exemplo, se o candle aparece numa região aqui de suporte, é mais um sinal. Se esse candle tem muito volume, é mais um sinal. Ou se está em cima de uma média móvel, ou se tem algum indicador a cruzar, indicar compra. Então, é mais um sinal que fortalece a nossa tendência aqui do padrão. O martelo invertido também é um sinal de reversão de tendência para alta, vinha caindo, só que ao invés, ele abriu aqui
abriu com grande gap de baixa. Durante todo o dia houve aqui uma pressão compradora. O período, não é o dia. Houve uma pressão compradora, só que no final acabou fechando lá muito perto do preço da abertura. Mas durante todo o período a pressão foi compradora. E então, quando é que vem a confirmação? No candle seguinte, quando superar aqui esse corpo desse candle, superando, abrindo ou fechando na máxima, né? Abrir já é um bom sinal, fechar ainda melhor. Superar aqui a sombra, melhor ainda, e mais todos os outros indicadores que eu já falei. Quanto mais sinais, mais certeza do padrão. Inverte de queda para alta. O enforcado, que na verdade é um martelo. Eu chamava tudo de martelo, que era mais fácil, mas pronto, olha. Se for lá em cima, chamam de enforcado. Se for. Então, o que é um enforcado? O hangman vinha numa tendência de alta, sinalizou esse aqui e depois começa a cair. Também é tudo a mesma coisa, precisa a confirmação do candle seguinte, que é abrir ou fechar fora desse corpo aqui. E pronto, se tiver mais padrões para confirmar, tal como os outros, é o melhor. E a estrela cadente, o shooting star, também parecida com hangman, venha numa tendência de alta. Então, abriu aqui abaixo da máxima do dia anterior. Houve durante o dia uma grande pressão compradora, mas não foi o suficiente para fechar lá na máxima. E caiu e fechou aqui muito perto do preço de abertura. Então, o próximo candle vai sinalizar, se abrir abaixo disso ou fechar, uma mudança de padrão e começa a cair. Vamos ver algum exemplo disso aqui no gráfico. Tenho aqui o gráfico da CEMAPA, que é de Portugal. Tinha aqui uma tendência de queda, vinha aqui a queda e de repente veio aqui um martelo. Note que o corpo do candle tem que ter pelo menos 2 vezes o tamanho da sombra. Então no dia seguinte houve um candle que não confirmou, porque ele teve aqui o corpo, tanto a abertura máxima e aliás, não teve máxima nem mínima, não tem sombra. A abertura e o fecho foi muito perto aqui dos valores do dia anterior. Então, não confirmou ainda, mas por fato de ser verde já é. No dia seguinte, houve um outro candle que já abriu e fechou acima daqui do corpo desses 2 candles anteriores. Então, o próximo candle já confirmou a força compradora, já foi aqui, olha, já passou as médias todas. E aí estabeleceu-se um padrão de alta. Então, vamos ver aqui, por exemplo, aqui, uma mudança de tendência mais ou menos nos 11 qualquer coisa. Então, subiu, depois aqui começou a deixar uns padrões aqui de indecisão, 14, 7 do 10, 13 do 11, mais ou menos um mês, 3 euros de alta. Isso é muito bom, não é? Identificar esse padrão aqui. Então, se eu sou uma investidora de longo prazo, sei lá, comprei aqui nos 12, estava caindo por aqui, não é melhor comprar nos 11? Né? Pronto. Temos aqui um exemplo também do Itaúsa, do Brasil, a holding de investimentos. Então, também aqui ficou um hangman, vinha numa tendência de alta, vinha aqui, toda linda aqui, no mês de julho, deixou um candle aqui de topo, e no dia seguinte já houve aqui facinha a confirmação, já abriu abaixo aqui do corpo, e já começou a cair. Não vou dizer lindamente, feiamente, mas... E aí estabeleceu-se a tendência de queda e continua em queda até hoje. E voltando aqui para os nossos candles. Agora eu vou falar do engulf de alta. Aqui, uma coisa importante. Nesses padrões, a cor do candle, se é de alta ou de baixa, não é relevante.
Aqui é. Então, vínhamos aqui numa tendência de baixa e baixa. Depois, formou-se aqui um candle de baixa pequeno. E no dia seguinte, veio um longo candle de alta que engolfa esse candle aqui. Ou seja, ele cobre todo o corpo. As sombras não são importantes, mas se cobrir todo é melhor. Mas pode ser que ele cubra só o corpo e a sombra fique para fora e não faz mal. É engolfa na mesma. Engolfar o corpo do candle. E aí se estabelece, aí já se confirma aqui, nesse dia mesmo, o padrão de alta. Gente, sempre é bom esperar o próximo candle, para ter uma certeza que isso continua a subir, mas o engolfo geralmente é um padrão muito fiável. E o engolfo de baixo é a mesma coisa, vinha numa tendência de alta, deixou aqui um candle de alta mais pequenino e no período seguinte um grande candle de baixa que engolfa esse candle aqui e confirma-se o início de uma tendência de baixa. O Murubuzu é um grande candle. Bom, como eu ia dizendo, desculpa o telefone, não consigo me concentrar com o telefone a tocar, mas pronto, já estou de volta. O Murubuzu de alta ou de baixa é um grande candle com um corpo muito grande, sem pavio ou com pavio pequenino, ou menor, pavio menor que o corpo. E basicamente, pronto, ele vai indicar que é uma continuidade da tendência. Ele pode acontecer no meio da alta ou no meio da baixa, mas mostra força da tendência. Mas também pode ser um candle aqui, o engolfo de alta ou de baixa, ser um Murubuzu, isso pode, e aí vai indicar a reversão de tendência. Por isso, se ele estiver no meio, indica força. Ali, junto com o engolfo, é mudança de tendência. Vamos lá ver um exemplo, que é melhor. Olha, Petrobras, aqui, petróleo brasileiro, no mês 6, vinha aqui numa tendência linda, de alta, até que deixou um candle aqui de topo, não posso dizer que é uma estrela, um hangman, porque o corpo não tem pelo menos 2 vezes, aliás, o pavio não tem pelo menos 2 vezes, mas no dia seguinte temos aqui um candle, que é um engolfo, mas também é um Murubuzu, que é enorme, que engolfa aqui esse candle e se inicia aqui uma tendência de baixa aqui, com alguns Murubuzus aqui pelo meio e tá em tendência de baixo até hoje. Mais coisas. Harami. O harami de fundo ou harami de topo. Harami em japonês é mulher grávida. Então, só para voltar aqui, e a cor é importante. A harami. Então, bora lá pro harami. Aqui a cor também importa. Aliás, só no primeiro ecrã, os primeiros padrões é o martelo e o hangman e o shooting star é que a cor não importa. O resto tudo a cor importa. Não, até agora. Então aqui, vinha numa tendência de baixa, teve um longo candle, Murubuzu não, de baixa. Só que no dia seguinte, houve um candle pequenino de alta, que abriu aqui dentro do corpo desse candle de baixa e também fechou aqui dentro do corpo desse candle. Isso indica que aquela força toda vendedora do dia anterior já não está assim tão forte. E quando é que a gente tem a confirmação disso? No candle seguinte, se abrir acima aqui do corpo desse candle. Para baixo, a mesma coisa. Tinha numa tendência de alta e então teve um grande candle aqui, um pequenino aqui que parece aqui uma mulher grávida aqui a barriga, e então inicia uma tendência de baixa. É claro que é preciso mais confirmações e o harami é um padrão um pouco fiável. Também não acontece muitas vezes, ele não tem assim grande fiabilidade, mas também não acontece muitas vezes. Eu tive a procura e não encontrei. A linha de perfuração, Pierce Line Pattern.
vinha numa tendência de queda, teve um grande candle de queda. No dia seguinte, abriu lá embaixo com o gap a passar os preços do dia anterior, abriu lá embaixo e durante todo o período recuperou e ultrapassou mais de 50% desse candle de baixa. Isso é a linha de perfuração. A confirmação vem no dia seguinte, no período seguinte, como todos, e forma-se aqui a tendência de alta. Nuvem negra, Dark Cloud Cover, é a mesma coisa, só que para baixo. Então, vem aqui numa longa tendência de alta, e aí vem um candle, abriu assim com o gap acima dos valores do dia anterior, e ao longo do período foi caindo, e fechou aqui mais de 50% desse candle. E então, no dia seguinte veio a confirmação e estabeleceu-se aqui uma tendência de queda. Vamos ver um exemplo. Ops, não é aqui. O Teco tá me desconcentrando, Teco. Vai-te embora. Pronto, tá aqui a Nós, que é uma operadora portuguesa. Telecom. Então, vamos lá ver. Nossa, a televisão não é só operadora, é telemóveis, comunicações, é um monte de coisa. Então, a Nós vinha aqui numa tendência de alta. Teve um grande candle aqui, mas não foi uma estrela cadente, porque não tem duas vezes o pavio não tem duas vezes o corpo, né? Geralmente a estrela cadente tem que ser um corpo pequeno, e não é o caso aqui, mas já deu um sinal que foi lá em cima e baixou, mas até aí não significa muita coisa. O que aconteceu no período seguinte foi que abriu acima daqui do preço de fecho, e caiu durante o período e ultrapassou ou foi igual a 50% do candle. Tá aqui o padrão nuvem negra. Então, logo no período seguinte já veio a confirmação e estabeleceu-se aqui no mês 7 uma tendência de baixa, que também para subir sobe com fundos e topos ascendentes, para descer também desce com fundos, topos descendentes, e até hoje está em baixa, ainda não recuperou. Isso, pobrezinho da nossa. Esses padrões são muito raros do bebê abandonado. Eu nunca vi. Quer dizer, já vi, mas não consegui encontrar agora. Eu não uso, porque também são raros de acontecer. Então, como é que tem que acontecer? Vinha numa tendência de queda. Depois, no dia seguinte, tem que ter um gapzinho aqui de preços. Um doji. E depois, no dia seguinte, tem que ter um gap de alta. Gap de baixa. Não é dia seguinte, eu tô a falar dia, mas é período, porque isso pode ser para dia, para semana. E então, ficou aqui o bebezinho abandonado, pobrezinho. Dica. Esse como ele é raro, ele é mesmo forte o sinal. Eu acho que se acontece, se eu vejo um bebê abandonado em alguma ação, eu compro logo, ou vendo logo, porque é um sinal forte, muito forte. E aqui é a mesma coisa, vinha numa tendência de subir, tendência de alta, deixou lá o bebezinho abandonado, dia gap de baixa, bomba, começa a cair. O estrela da manhã e o estrela da tarde, Morning Star e Evening Star, são parecidos com o bebê abandonado, com a diferença que não é preciso ter os gaps aqui. Nem gap aqui, nem gap aqui. Vinha caindo, não é preciso ter gap, não é preciso ter gap. Aqui não é preciso ser um doji, pode ser outro sinal. Mas o que é importante aqui é que seja a abertura e o fecho fora do corpo desse aqui e fora do corpo desse aqui. A mesma coisa aqui, vinha subindo, ficou uma estrela lá e formou-se assim um padrão de queda, não é? Que teve uma indecisão e aqui já abriu fora do corpo desse candle e já começou a cair. Não teve gap, mas é um
padrão de queda aqui. Então, vamos lá ver se eu tenho aqui algum exemplo. O que eu pus aqui? Metalab, que é uma empresa do Brasil, é uma indústria. Olha aqui, vinha numa tendência de alta, muito bonita, e ficou aqui um candle de alta. Depois o candle seguinte abriu e fechou acima daqui, e já no candle seguinte abriu aqui dentro, mas fechou abaixo. Foi um candle longo. E aí confirmou-se o padrão e começou a cair. E tá caindo até hoje. Caí lá em 8,6. Mais coisas. Então, para fechar, temos os doji. O doji só indica indecisão. Pus aqui só por curiosidade, mas não serve para indicar que o papel está andando de lado, que está todo indeciso entre vendedores e compradores. Então, o melhor que fazer é esperar, porque quando está andando de lado, só faz perder dinheiro, né? O melhor é esperar. Se cair, a gente vende. Se subir, a gente compra. O mercado tem que andar para algum lado. Quando está de lado, isso é uma seca, dá sono. E então, temos o doji. Então, significa aqui equilíbrio entre compradores e vendedores, em todos os casos, porque fecha e abre aqui no mesmo ponto. Tem os nomes que dão, doji, libela, lápide, pernalta. Eu achei que não valia a pena trazer os dojis aqui, o que é cada um. Para mim, o doji é um bocado assim relevante. Então, o que a gente tem aqui de exemplo de doji? Olha, a Navigator, papeleira portuguesa. Vinha numa tendência de queda aqui do Covid, até que deixou aqui um doji. Enfim, não é preciso que seja o preço de abertura e fecho igualzinho, pode ser muito próximo, é um doji na mesma. Depois andou aqui nessa indecisão, subiu um pouquinho, mas basicamente vai deixando aqui dojis, outro doji, quer dizer, desde lá de março até hoje, isso basicamente quase não saiu do lugar, anda aqui entre os dois e tal, tá aí, tá de lado. É uma indecisão imensa entre compradores e vendedores. Por isso não há nada a fazer aqui, é esperar até que dê um sinal se vai cair ou se vai subir. E pronto, é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que seja útil. E se gostou, faz um like, subscreva no canal, que eu vou estar sempre a postar e a fazer vídeos novos com temas interessantes sobre investimento e outras coisas que eu gosto de partilhar. E obrigada por ter visto. Até a próxima!